Entre um corre e o outro, uma leitura, certo? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho do meu corre para entrar na universidade pública. Bom, então eu queria começar dizendo do quanto é importante pra mim estar fazendo esse vídeo, porque por muito tempo eu achei que estar numa universidade pública pareceu impossível, sabe? E não só falar da minha experiência, a proposta desse vídeo também é trazer as oportunidades que me ajudaram a chegar nesse lugar, porque eu não estudei completamente sozinha, eu fui atrás de oportunidades e encontrei oportunidades muito boas que me ajudaram a chegar nesse sonho de estar numa universidade pública, e hoje eu vim compartilhar com você um pouquinho. Bom, é muito doido, né, quando eu falo pra alguém que eu estudo numa universidade pública, porque eu percebo que isso às vezes geram algumas reações engraçadas e às vezes até de surpresa, sabe? Sempre que eu pensava, né, em estar numa universidade, numa faculdade, sempre já, desde muito nova, entendia que eu ia ter que trabalhar muito pra conseguir dinheiro pra pagar a universidade do curso que eu desejasse. E aí quando eu decidi que eu queria fazer artes, aí que eu entendi que eu tava lascada mesmo e que pelo tanto que eu ia precisar trabalhar pra pagar, talvez eu nem conseguisse de fato estudar. Mas aí depois, é lógico, né, conforme eu fui entendendo um pouco mais, ficando adolescente, eu fui tendo e potencializando esse sonho muito num lugar político, de entender que eu gostaria e que o meu sonho seria reivindicar esse lugar de uma vaga numa universidade pública que foi feita e que deveria ser ocupada para pessoas como eu, pessoas como você, talvez, que é da periferia, que faz parte de alguma minoria social, que é negro, negra, enfim. Eu gostaria de reivindicar isso como uma ação política. Então, quero trazer sim que é um lugar do sonho, mas que é um lugar político também. Me deparo com a primeira oportunidade, que eu acho que foi o primeiro lugar onde ampliou os meus horizontes de tudo, de um ser crítico, político, da minha existência mesmo, que foi o encontro com a Rede Emancipa, que é um movimento popular de educação. Eu frequentava o cursinho aqui na minha cidade mesmo, todos os sábados, então era um sábado intensivão, assim, de um cursinho preparatório universitário. E lá foi quando eu comecei a entender ainda mais do quanto isso era uma decisão política. Então foi lá que eu entendi isso, assim. Porque eu fui entendendo que pra passar na universidade, a gente não precisava só entender e saber vários conteúdos. A gente precisava ter senso crítico do mundo, da sociedade, de quem a gente era. Então foi a primeira vez, por exemplo, nesse cursinho, que eu vi uma nova proposta e um novo modelo de sala de aula, por exemplo. Então, foi a primeira vez que eu tive uma roda de conversa. Olha que doido, que eu vi professores subvertendo o modelo de sala de aula. Então, eu não chegava lá e só sentava naquelas cadeirinhas enfileiradinhas como na escola, por exemplo, né? A gente tinha aulas de debate, para pensar a política, para pensar sobre outros temas que iam além de conteúdos para a prova. Ah, e detalhe, tá? A Rede Emancipa existe, ela tá espalhada em diversos lugares do Brasil, não é só em São Paulo, então fica a primeira dica aí pra você procurar conhecer. Só que é isso, né? Ao longo desse processo também eu fui entendendo vários desafios, então era somente um sábado, então apesar de muitas pessoas terem conseguido passar em universidade estudando no cursinho, eu confesso que eu tinha muita dificuldade de estudar ao longo da semana. Então, ir pra lá todos os sábados, apesar de ser muito bom e ter sido muito importante pra mim, não foi o suficiente. Então, eu não consegui passar em nenhuma faculdade. Eu lembro que na época, no ensino médio, eu tentei só o Enem e não tirei uma nota tão legal no Enem. Então, depois que eu me formei na escola, eu fui atrás de outras oportunidades. E aí, eu me deparo, então, com a segunda oportunidade. E aí, esse segundo momento, então, que foi um momento decisivo, foi quando eu conheci o Fundo Baobá.
E é um fundo comprometido em arrecadar dinheiro, seja com contato com empresas ou por meio de editais, para fomentar projetos que lutam pela equidade racial em diversos aspectos da sociedade. Então, na educação, no empreendedorismo, na cultura, na tecnologia. Então, eles têm vários projetos direcionados, né, para cada área, sempre nessa luta por um movimento antirracista e pela equidade racial, né, pela justiça social. Então, me transformo em uma cria do Jaé. O Jaé foi e é, né, ainda existe, um projeto onde, na minha época, eu fui da primeira edição. Esse projeto ele contemplou 100 jovens negros para ganhar uma bolsa no cursinho da Poli para estudar para o vestibular. E aí, para além dessa bolsa nesse cursinho, esse projeto ele forneceu pra gente terapia, um notebook e um chip de internet, porque foi na época da pandemia. Parece até mentira, né? Eu me emociono muito de falar desse projeto, porque foi nele que eu ganhei essa bolsa para começar a estudar no cursinho da Poli. E aí a gente tava na época da pandemia, estudando em casa, aquele caos. E foi de fato a maneira que me fez entrar na universidade, foi através desse cursinho e através do Jaé. Então, lá também a gente tinha várias palestras sobre ser uma pessoa negra em uma universidade. Então, eu conheci também vários profissionais de diversas áreas, várias pessoas bem influentes, assim, do movimento negro. Bom, é um pouco isso que eu queria trazer nesse vídeo. Acho que muito falando sobre o meu processo, e acho que mais do que falar do meu processo é trazer tudo que me ajudou, né, para estudar, nas oportunidades que existem para colocar pessoas negras, pessoas periféricas na universidade pública, porque é uma luta de fato. A gente sabe que o quanto é elitizado, né, todo esse processo de você estudar para a prova, até o ponto de você entrar nela. Depois que você entra, como eu disse, são outras questões para você se manter lá, para você sair de lá formado, que aí também é outro perrengue. Mas eu acredito muito que é possível. Se foi possível pra mim, é possível pra muitos de vocês. Por isso que a gente luta, e esse vídeo aqui é uma pequenina contribuição para essa luta de democratizar essas oportunidades. Também estão lutando pela equidade racial na educação de pessoas negras, povos originários, enfim. Então é isso, é um pouco do que eu quis trazer nesse vídeo. Espero que tudo que eu trouxe aqui te ajude de alguma maneira, nem que seja um pouquinho. É nóis, tamo junto e até a próxima. Tchau!